Antes de adentrar ao assunto principal que me traz à tribuna nessa tarde, senhora presidente, gostaria de lamentar muito e apelar para o bom senso daqueles que dirigem o Comitê Olímpico Brasileiro e a Confederação Brasileira de Ginástica em relação ao caso envolvendo a ginasta Jade Barbosa. A simples possibilidade de uma atleta de ponta como ela, que já ajudou o Brasil a conquistar vaga nas Olimpíadas de Londres, ser cortada da equipe brasileira de ginástica e não participar dos Jogos Olímpicos em função de uma polêmica contratual envolvendo patrocinadores é realmente lastimável. Diria que é inaceitável assistir uma atleta profissional cujo ápice da carreira é a participação nos Jogos Olímpicos, que lutou e mereceu estar lá pelo seu desempenho e que ainda tem chances de ganhar uma medalha para o Brasil, ver seu sonho encerrado pela incapacidade de dirigentes esportivos solucionarem uma questão burocrática. Trata-se de um péssimo exemplo para o esporte nacional. E recebemos há pouco mais de uma hora a notícia de que realmente o Comitê Olímpico cortou a Jade Barbosa da delegação brasileira para as Olimpíadas de 2012. Faço esse registro lamentando o prejuízo que é para a comunidade esportiva de todo o Brasil. Mas, enfim, voltando ao tema principal desse discurso, venho tratar da agricultura brasileira, mais uma vez, na tribuna do Senado Federal. Hoje tive a honra de estar no Palácio do Planalto para o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2011-2012, cujo principal objetivo é fortalecer o segmento responsável pela produção de 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Na mesma ocasião, foi apresentado o programa de aquisição de alimentos, desburocratização para facilitar acesso de famílias e municípios mais pobres. Dentre as medidas anunciadas estão a ampliação de recursos, o aumento do limite de financiamento de custeio, a criação de mecanismos para o incremento da capacidade de investimento das cooperativas e aperfeiçoamento dos mecanismos do enquadramento no PRONAF. O Plano Safra da Agricultura Familiar beneficiará mais de 2 milhões de famílias de agricultores familiares em todo o Brasil, com recursos na ordem de 18 bilhões de reais. O mundo, senhora presidente, convive com uma crise econômica de proporções incomparáveis e com duração ainda desconhecida, mas cujos impactos já afetam o desenvolvimento de alguns setores da produção nacional. O governo da presidente Dilma Rousseff vem adotando medidas de combate à crise em defesa da economia brasileira. E, nesse sentido, é de se louvar o lançamento, na data de hoje, do Plano Safra para a Agricultura Familiar e também o anúncio, na semana passada, do Plano Safra da Agricultura e da Pecuária Brasileira. Em ambos os casos, os principais objetivos são garantir a segurança alimentar, regionalizar as políticas de apoio ao produtor com foco nas realidades locais, aumentar o volume de crédito ao produtor e reduzir os custos financeiros, ampliar a cobertura do seguro rural e do Proagro e apoiar o cooperativismo e incentivar a agricultura de emissão de baixo carbono. É importante destacar que o foco dos dois planos é o pequeno e o médio produtor rural, o cooperativismo e a produção sustentável. Dentre as medidas de incentivo à produção no Plano Safra Geral, merece destaque a redução das taxas de juros, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, o apoio à pecuária bovina, caprina, ovina e suína e o apoio às cooperativas agropecuárias. Serão 93,9 bilhões de reais a juros controlados e 21,3 bilhões de reais a juros livres, totalizando o investimento no Plano Safra da agropecuária brasileira de 115,2 bilhões de reais para o financiamento rural, o que representa o crescimento de 7,5% em comparação à safra passada. Os recursos oferecidos dividem-se em custeio e comercialização,
na ordem de 87 bilhões de reais e investimento com 28 bilhões de reais. Em relação à redução da taxa de juros, merece destaque para o custeio e comercialização. A taxa que era de 6,75 veio para 5,5 ao ano, e para o programa PRONAMP, Programa de Incentivo ao Médio Produtor, de 6,25 para 5% ao ano. No mesmo sentido, o investimento que vem de 6,75 para 5% ao ano. Também a redução dos juros para as cooperativas, que cai de 9,5% para 9%. E aqui eu poderia dizer que poderíamos ter avançado ainda mais, mas o governo brasileiro continua com as portas abertas para que possamos trabalhar na redução ainda mais dos juros para as cooperativas brasileiras, gestão que já estamos fazendo junto ao Ministério da Agricultura. No caso do custeio, outra medida importante foi o aumento do limite de 650 mil para 800 mil por produtor, enquanto que para a comercialização a elevação foi de 1,3 milhões para 1,6 milhão de reais. Em ambos os casos, a variação foi de 23% sobre a safra anterior. Na pecuária bovina de corte e leite, foi renovada a linha de financiamento para aquisição de matrizes e reprodutores bovinos e bubalinos. Nesse caso, o limite por produtor vai até R$ 750 mil, com até 5 anos para pagamento e carência de 2 anos e juros de 5,5% ao ano. Houve aumento no limite da comercialização às agroindústrias beneficiadoras e processadoras de leite, que passou de 40 milhões para 50 milhões de reais, e o prazo de pagamento de 180 dias para 240 dias. Na suinocultura foi criada uma linha própria para a retenção de matrizes com o limite por produtor de até 1,2 milhão de reais e prazo de pagamento de até 2 anos. Não é diferente na caprinocultura e na ovinocultura, onde também tivemos aumento de limites para investimentos e redução de juros. No PRONAMP, que trata do médio produtor, terá 11,15 bilhões de recursos aportados, 34% a mais do que foi aplicado na safra anterior, e com taxa reduzida de 6,25% para 5% ao ano. Ampliação do volume de recursos do custeio de 6,2 bilhões para 7,1 bilhões, um aumento de 15% sobre a safra anterior. Foi elevada ainda a renda bruta anual para o enquadramento do produtor no programa de R$ 700 mil para 800 mil, e o limite de crédito por beneficiário de 400 para 500 mil reais. Haverá redução da alíquota no seguro rural de 10 pontos percentuais, e está previsto ainda o aporte de 267 milhões a juros de 5,5% ao ano de recursos para com a concessão da subvenção em relação à safra anterior. Enfim, senhora presidente, para dar suporte à política de garantia de preço mínimo, o orçamento proposto para 2013 é de 5,4 bilhões de reais, sendo 2,3 bilhões para aquisição de produtos e manutenção dos estoques e 3,1 bilhões para a equalização de preços. E por fim, senhora presidente, para fazer uma reflexão mais profunda, no momento em que a ONU celebra o Ano Mundial do Cooperativismo, o Plano Safra prevê 25% dos recursos a mais para o segmento, além da redução dos juros. Haverá maior disponibilidade de recursos e limites de financiamentos para o cooperativismo. E também, senhora presidente, é com uma grande satisfação que tenho constatado que o governo reconheceu a necessidade de atender de forma especial para a produção agropecuária nacional. Afinal, trata-se de um setor que tem feito muito pelo desenvolvimento do país e certamente, continuando a receber a atenção devida, fará ainda muito mais. Muito obrigado, senhora presidente.